Saudações a todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande falar com vocês a respeito desse tema que tem extrema relevância. A gente sabe que a Secretaria do Estado da Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, tem falado muito sobre esse tema, que é o tema de hemorragia pós-parto, um tema que tem sido de extrema relevância, pensando no controle da mortalidade materna em todo o mundo. Para começar a falar desse tema, eu vou fazer uma breve introdução sobre o cenário da mortalidade materna e sobre as questões que envolvem a hemorragia pós-parto. Vamos começar. Para a gente lembrar, a hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna no mundo, sendo a segunda causa no Brasil. No Brasil, a primeira causa são os quadros hipertensivos, então pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, mas a gente observa em alguns estados, como Minas Gerais, Santa Catarina, que também vem apresentando como a principal causa de morte materna. A gente deve lembrar que todo caso de morte materna por hemorragia pós-parto trata-se de uma morte evitável, e por isso a gente deve fazer de tudo para que haja um controle adequado dessas mulheres e que a gente não perca vidas que seriam tão importantes para a sociedade, para essas famílias, e para que a gente consiga cumprir o nosso objetivo de reduzir a mortalidade materna. A gente deve lembrar que a mortalidade materna por hemorragia pós-parto não é diagnóstico. Então, a hemorragia pós-parto não é um diagnóstico. O principal diagnóstico que a gente tem é o de atonia uterina. E é muito importante que a gente saiba prevenir, reconhecer e tratar os casos de atonia de hemorragia pós-parto. Vamos aqui, só para vocês entenderem a importância desse quadro. A hemorragia pós-parto ela acontece em mais ou menos um caso a cada 10 partos vaginais. A hemorragia pós-parto grave acontece em mais ou menos 3 casos a cada 100 partos. E a transfusão vai acontecer em mais ou menos 3,5 casos a cada 1.000 partos. A esterectomia em mais ou menos 2,5 casos a cada 1.000 partos. E muitos desses casos não têm fator de risco qualquer. Quando a gente pega as pacientes que evoluem com quadro de hemorragia pós-parto, 50% delas não tinham qualquer fator de risco. E existe essa tendência ao aumento dos casos de hemorragia pós-parto em todo o mundo. 14 milhões de casos de hemorragia pós-parto grave no mundo por ano. 140 mil mortes maternas anuais. Uma morte materna a cada 4 minutos no mundo. Então, enquanto eu estiver falando aqui com vocês a respeito desse tema, pode ser que cerca de 10, 12 mulheres venham a falecer por hemorragia pós-parto, por uma causa evitável. 360 mortes maternas por dia. E a maioria das mortes, como eu já disse, é evitável. E para a gente definir a hemorragia pós-parto, é importante que a gente entenda que nada mais é do que uma perda sanguínea cumulativa após um parto, se for vaginal maior ou igual a 500 mililitros e se for um parto cesariano maior ou igual a 1.000 mililitros, ou qualquer perda de sangue que seja capaz de causar instabilidade hemodinâmica. Isso a gente vai considerar nas primeiras 24 horas. Então vocês podem me perguntar, poxa, mas eu vou considerar só se estiver maior ou igual a 500 ml ou maior ou igual a 1.000 ml? Não, a gente vai considerar se a mulher também entrar com instabilidade hemodinâmica. Então, é interessante lembrar que como a gente está falando de mulheres jovens, mulheres no período fértil, na menacme, essas mulheres, entre 500 e 1.000 mililitros perdidos de sangue, elas podem não ter qualquer alteração de sinais vitais. Então, detectar precocemente a perda sanguínea talvez seja um método mais importante. Existe uma outra forma da gente definir a hemorragia pós-parto, que é considerando o índice de choque, que eu vou falar posteriormente nessa aula para vocês, ou pela regra do 1, que seria um índice de choque maior ou igual a 1, uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto e um sangramento maior ou igual a 1.000 mililitros. Então, esse seria uma regra mnemônica da gente memorizar também os quadros de hemorragia pós-parto. Então, como resumo, vamos perceber aqui que a perda sanguínea mais os parâmetros clínicos é que vão definir para a gente se essa mulher teve um quadro de hemorragia pós-parto. E é importante lembrar que essa hemorragia ela acontece nas primeiras 24 horas. Os quadros mais importantes acontecem nas primeiras 24 horas. E 75% das mulheres vão ter um quadro de hemorragia pós-parto nos primeiros 40 minutos após o parto. Das mulheres que têm hemorragia pós-parto, né? Então, vão ter nesses primeiros 40 minutos após o parto. E aí a OMS faz algumas recomendações para a gente a respeito de como a gente vai fazer essa estimativa da perda sanguínea. Então, a gente tem uma estimativa visual, que ela pode fazer
em até 40% de subestimação. Então, a gente observa, por exemplo, essa mulher na maca, mas que o sangramento fica contido dentro da maca. Essa mulher teve uma perda de aproximadamente 1.000 mililitros. Quando esse sangue ele fica concentrado na maca, mas ele também cai no chão, a gente vai fazer uma estimativa de perda de 2.000 mililitros. E se o sangramento ele preenche uma cuba-rim, cerca de 500 mililitros. Uma outra forma da gente estimar também a perda sanguínea é através das compressas, da avaliação das compressas, do quão umedecidas estão essas compressas de sangue. Então, se ela tiver 50% embebida em sangue, a gente vai dizer que essa mulher perdeu 25 ml naquela compressa. 75% embebida em sangue, 50 ml. 100%, mas sem pingar, só embebida em sangue, 75 ml. Mas se essa compressa estiver completamente suja de sangue, pingando, a gente vai falar que essa mulher perdeu cerca de 100 mililitros. Talvez a melhor forma da gente estimar, de fato, a hemorragia pós-parto seja com a pesagem de gases e compressas. Então, o que a gente faz é pesar essas compressas secas antes do procedimento cirúrgico, e aí a gente faz uma estimativa, uma subtração do peso final das compressas menos o peso inicial, de forma que a diferença de peso vai nos dizer quantos gramas essa mulher perdeu de sangue e quantos gramas vão equivaler a quantos mililitros. Então, por exemplo, se a diferença de peso entre o início do procedimento ou da cesárea foi de 2.000 gramas, a gente vai dizer que essa mulher perdeu 2.000 mililitros de sangue e, portanto, ela vai ser enquadrada no quadro de hemorragia pós-parto. Uma outra forma da gente fazer o diagnóstico é através do uso de coletor sanguíneo. Isso não é tão disponível, né? A gente conhece como um método de estudo, em geral, após o parto vaginal, a gente pode colocar esse coletor sanguíneo, mas, em geral, após a saída de todo o líquido, após a saída de todas as secreções possíveis, e aí a gente consegue estimar de forma mais fidedigna a quantidade de sangue perdido. Mas isso ainda não é tão disponível e é mais utilizado como método de estudo. A outra forma é baseando-se em parâmetros clínicos. A gente deve lembrar que aquela mulher que perdeu entre 500 a 1 litro de sangue, pode ser que ela não tenha nenhuma alteração de parâmetros vitais. Mas se ela começa a apresentar já parâmetros, a gente já tem que ficar com o olho aberto em cima dessa mulher, porque ela eventualmente pode precisar de transfusão sanguínea ou de uma conduta um pouco mais agressiva para o controle da hemorragia. Então, uma forma que a gente tem é a avaliação do índice de choque, que a gente divide a frequência cardíaca da mulher dividido pela pressão arterial sistólica. Se esse valor for maior ou igual a 0,9, a gente deve pensar que essa mulher tem uma grande chance de ser transfundida de forma maciça. Então, vamos aqui pensar. Numa paciente que não tem nenhuma alteração, que está tudo bem, no seu estado hemodinamicamente estável, essa mulher vai ter uma frequência cardíaca, vamos supor, de 80 e uma pressão arterial de 120. Vocês devem concordar comigo que 80 dividido por 120 vai dar aí 0,66, né? Então, esse índice de choque seria um índice normal. Mas à medida que a gente vai aumentando esse índice de choque e chegando próximo de 1 e ultrapassando o valor de 1, isso significa que a gente já tem uma inversão, a gente já tem uma frequência cardíaca maior do que a pressão arterial sistólica. E a gente está traduzindo, nesse caso, uma descompensação dessa mulher. E aí a gente tem que lembrar dos fatores de risco, porque se essa mulher chega na maternidade para a gente com algum fator de risco, ela deveria inicialmente já receber uma pulseira de que ela tem uma indicação realmente de que pode evoluir com um quadro de hemorragia pós-parto, e essa mulher tem que ser tratada de forma diferente. Então, vamos pensar aqui nos fatores de risco. Se ela tiver uma primeira gestação, se ela for obesa, se ela tiver uma sobredistensão uterina, o que isso significa? Se ela tiver um neném que é macrossômico, maior do que 4 quilos, se ela tiver um quadro de polidrâmino, ou seja, um volume de líquido amniótico aumentado, se ela tiver gemelares, por exemplo, uma gestação gemelar, tudo isso vai fazer com que ela diminua a capacidade contrátil do útero pós-parto. Se ela tiver um trabalho de parto prolongado, induzido, obstruído ou precipitado. Então, prolongado, aquele trabalho de parto arrastado, em que a dilatação ela não acompanha de forma o meio centímetro por hora ou 1 centímetro por hora, é um trabalho de parto mais prolongado, arrastado. Ou que ele tem sido induzido, seja com misoprostol ou com o uso de ocitocina. Se ele for um trabalho de parto obstruído, então aquele parto que, de repente, chegou no momento da descida e ele não desce, o bebê não desce, fica aquele tempo todo ali no período expulsivo,
ou se ele for precipitado. Então, aquelas mulheres que chegam às vezes com 3, 4 centímetros de dilatação e evoluem em 3, 4 horas para o período expulsivo, né? Então, esse também seria um trabalho de parto precipitado. Pacientes que têm um quadro de corioamenionite, ou seja, um quadro de infecção, e esses úteros eles ficam mais bobos, realmente eles têm uma dificuldade de se contrair. Se ela tiver um quadro de pré-eclâmpsia, principalmente se for um quadro de pré-eclâmpsia grave, com evolução para síndrome HELP, né, com alterações de plaquetas, alterações de coagulação, que pode evoluir eventualmente para uma coagulopatia. Se ela tiver um quadro de anemia materna, até porque ela vai ter uma dificuldade de se adaptar um pouco melhor ao quadro também, por conta já dessa hipóxia que eventualmente a anemia possa causar. Se ela tiver um quadro de hemorragia antiparto, também ela tem um risco aumentado para hemorragia no pós-parto. Um quadro de ecletismo placentário, acho que todos entendem que o ecletismo, essa implantação anormal da placenta, pegando miométrio e pegando às vezes até camada serosa e outros órgãos, podem fazer com que ela sangre muito no pós-parto. A placenta prévia, que são aquelas placentas que ficam encobrindo o orifício interno do colo, se há uma dilatação do colo, essa placenta pode se descolar e pode eventualmente evoluir com sangramento grave também. Se for uma paciente multípara, se for submetida a um parto operatório, ou seja, fórceps, vácuo extrator, se essa paciente for submetida ao uso de uterotônicos na assistência ao trabalho de parto, então, se eventualmente ela precisou do uso de ocitocina para coordenar as contrações, para aumentar as contrações, aumentar essa força motriz, essa paciente também pode evoluir com um quadro de atonia, porque os receptores de ocitocina ficam todos ocupados e na hora que a gente faz a ocitocina profilática, a ação não é tão eficaz mais. Quadros de coagulopatias, obviamente, se ela tem alguma coagulopatia, ela não vai coagular de forma adequada e, portanto, ela também pode evoluir com hemorragia no pós-parto. E aí a gente tem medidas preventivas. Então a gente tem que pensar que toda mulher que chega na maternidade para a gente, ela deve ser submetida a essas medidas preventivas. Então, não interessa se ela tem um fator de risco ou se ela não tem fator de risco. Vocês devem se lembrar aqui, eu falei lá no começo da aula, que 50% das mulheres que evoluem com hemorragia pós-parto não tem qualquer fator de risco. Então, a medida preventiva ela vale para toda mulher que chega para dar à luz, para ter seu parto na maternidade. E como é que a gente faz isso? A gente faz um manejo ativo do terceiro período, então a gente usa 10 unidades de ocitocina intramuscular, e se ela for submetida a uma cesariana, a gente tem a opção de usar a regra dos 3, que seria um modelo de ocitocina endovenosa, né? Então a gente faz 3 unidades de ocitocina e observa a contratilidade uterina. Se contraiu, a gente entra com uma dose de manutenção a 3 unidades hora de ocitocina durante pelo menos 4 horas. Se ela não responde, a gente pode fazer mais uma dose, 3 unidades de ocitocina, daí 3 minutos. Se ela não responde de novo, uma terceira dose de ocitocina mais 3 unidades. Se ela não responder após essas 3 doses, essa paciente não vai responder mais à ocitocina e deve ser considerado um próximo uterotônico. Tá? Então, de maneira geral, eu recomendo a todos vocês que usem a ocitocina intramuscular, independentemente se o parto for cesariano ou se ele for parto normal. Tá? É a medida mais preconizada, é a medida que a OMS tem batido na tecla e a gente tem seguido lá na Maternidade Interlagos e a gente tem instituído como protocolo realmente da nossa rotina. Eu coloco aqui para vocês em relação ao clampeamento do cordão após 1 minuto, porque muita gente fica, poxa, mas eu vou fazer o clampeamento tardio do cordão, essa mulher vai sangrar mais durante esse processo, durante esse momento que a gente aguarda o clampeamento do cordão. Existem vários estudos mostrando que, na verdade, se a gente faz o clampeamento tardio, não existe um aumento no risco nem uma piora do prognóstico dessas mulheres. Então, portanto, a gente está autorizado a fazer esse manejo mais humanizado, né? Esse manejo que a gente vai trazer benefícios para o recém-nascido. Então, o clampeamento tardio do cordão, ele é sim preconizado. Após 1 minuto, os benefícios já foram atingidos, entre 1 a 3 minutos. Após isso, já não tem tanto benefício, mas, de forma geral, aguardar 1 minuto é o ideal e não vai causar prejuízo a essas mulheres. A tração controlada do cordão deve ser preconizada quando o parto for realizado por um profissional que seja treinado e que saiba fazer a tração controlada do cordão, né? Porque a gente diminui a quantidade de sangramento dessas mulheres no pós-parto. Ah, mas e se a mulher quiser que seja uma dectação espontânea? Ok, ela pode querer isso e você pode conversar com ela
e explicar os riscos da dectação espontânea. Pode ser que, eventualmente, ela realmente queira, ainda conhecendo os riscos, que a dectação seja espontânea. E, nesse ponto, ela deve, sim, ser respeitada, desde que ela assuma o risco sobre o desejo que ela tenha. Agora, conhecendo os riscos, pode ser que ela mude de opinião e queira que você faça a tração controlada do cordão para evitar que ela sangre um pouco mais no pós-parto. É importante lembrar que depois da dectação da placenta, essa mulher entra num período de vigilância, em que ela vai ser submetida à massagem uterina a cada 15 minutos durante pelo menos 2 horas. E que a presença do acompanhante ela deve permanecer durante todo o parto, durante todo o trabalho de parto, o parto e também no pós-parto. Porque o acompanhante ele pode ser um grande observador também desse sangramento vaginal. A gente pode pedir para o acompanhante, inclusive, chamar a equipe caso venha a perceber que essa mulher está evoluindo com sangramento muito aumentado. E aqui, para falar de tratamento, eu acho que é importante a gente falar sobre a hora de ouro. Então, a gente está falando de uma mulher que teve um parto, você tomou as medidas preventivas e ela ainda assim não respondeu. Com as medidas preventivas, a gente vai ter que passar para as próximas etapas. E essas próximas etapas, elas têm que acontecer dentro de 1 hora. É o que a gente chama de hora de ouro. Porque se vocês observarem esse gráfico, a sobrevida, à medida que vai se passando o tempo após um choque hemorrágico, é muito pequena. Então, vocês observem que após cerca de 40 minutos, a gente tem menos de 20% de sobrevida, né, de um choque hemorrágico. Então, instituir o tratamento de forma precoce é a melhor solução para que a gente garanta a sobrevida para essas mulheres. E o tratamento ele consiste basicamente em que a gente evite essa tríade letal do choque hipovolêmico. Então, o sangramento ativo ele vai estimular que essa mulher faça alguma coagulopatia, porque vai consumir os fatores de coagulação, vai também fazer com que ela faça um quadro de hipotermia e também um quadro de acidose, uma vez que ela entra num quadro de hipóxia e aí desvia todo o eixo para uma acidose metabólica. Então, a gente tem que evitar que ela faça coagulopatia, hipotermia e acidose, e a gente vai ver como aqui no decorrer da nossa aula. Como medidas gerais, diagnosticamos que uma mulher evoluiu com hemorragia pós-parto. Então, vimos na estimativa visual ou ela começou a instabilizar hemodinamicamente. Como medidas gerais, o que a gente vai fazer é pedir ajuda. Primeiro passo, a gente nunca trabalha na hemorragia pós-parto de forma sozinho, né? Sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, a primeira coisa é pedir ajuda. Na sequência, a gente faz a massagem uterina. Se for um quadro de atonia, por exemplo, a gente vai fazer a manobra de Hamilton. Eu vou mostrar posteriormente para vocês como é que é feita essa massagem, né? Então, além da massagem que a gente pode fazer da parte posterior, a gente tem a possibilidade de fazer uma massagem via vaginal, que a gente chama de manobra de Hamilton. A gente vai pegar 2 acessos calibrosos, e aqui eu já adianto para vocês que não são acessos 18, 20, são acessos de fato calibrosos. Acessos com Gelco 14, Gelco 16, e ao mesmo tempo que a gente pega o acesso, a gente aproveita e já coleta os exames. Então a gente pede hemograma, coagulograma, ionograma. A gente já faz uma prova cruzada pensando que essa mulher vai evoluir com a necessidade de uma transfusão maciça. A gente colhe fibrinogênio para ver quanto que está sendo consumido desses fatores de coagulação. E naqueles casos mais graves, a gente vai colher também lactato e gasometria. Lembrando sempre que para a gente prevenir também a hipóxia, a gente tem que entrar com oxigênio. Então a gente entra inicialmente com oxigênio máscara, 8 ou 10 litros por minuto, para que a gente restabeleça também de forma mais rápida essa oxigenação tecidual. E a gente previne a hipotermia. E por que a gente está falando aqui de prevenção de hipotermia? Porque é um dos pilares da tríade do choque hipovolêmico e da tríade letal do choque hipovolêmico. Então a gente tem que colocar uma manta térmica nessa mulher. Se não tiver manta térmica, de repente aquecer vários soros e colocar em volta dessa mulher. Todo soro, todo cristalóide que for passado, ele tem que ser aquecido. E aqui eu volto aqui na infusão do cristalóide, né, que eu acabei pulando aqui durante a aula, que a gente deve infundir até 1.500 ml de cristalóide. Porque os estudos eles mostram que, na verdade, o excesso de cristalóide também dilui os fatores de coagulação. Então, a gente pode prejudicar essa mulher e levá-la a um quadro de coagulopatia. Então, acima de 1.500, estourando 2.000 mililitros ou 2 litros de soro cristalóide, a gente já deve pensar em transfusão sanguínea, de concentrado de hemácias.
Tá? Não tem indicação mais de cristalóide. Não tem indicação de fazer 3 litros, 4 litros. Isso não se usa mais. Dilui fator de coagulação e essa mulher evolui com coagulopatia. E lembrando que enquanto a gente infunde o cristalóide, a gente está entrando também com os uterotônicos. E lembrando aqui que a ocitocina é o uterotônico de primeira linha. Então, além disso, prevenindo hipotermia, a gente vai entrar com esses cristalóides também aquecidos. Como todo paciente grave, a gente vai também fazer uma sondagem vesical de demora, para a gente, inclusive, ver como é que está sendo essa filtração renal, para a gente ver se o choque está sendo grave ou não. E a gente continua fazendo avaliação de sinais vitais, né, de sinais clínicos, para avaliar se essa mulher está evoluindo com um quadro de piora ou não. E aqui nessa avaliação de sinais clínicos e sinais vitais, a gente pode incluir o índice de choque, que é aquela forma da gente calcular constantemente como é que está sendo a evolução. Então, o que a gente pode fazer é infundir 500 ml, por exemplo, de cristalóide e reavaliar, fazer um novo índice de choque. Se essa mulher melhorou do índice de choque, pode ser que ela nem precisa mais de cristalóide. E aí a gente vai fazer o suporte e o controle específico do sítio de sangramento. E aí, feitas as medidas de suporte, as medidas gerais, a gente passa para a determinação da causa da hemorragia. Isso aqui é o controle mais importante, ou seja, controlar de forma precoce o sítio de sangramento é a medida mais eficaz, obviamente, no tratamento da hemorragia pós-parto. Então não adianta eu infundir cristalóide, não adianta eu dar oxigênio, não adianta eu sondar a paciente, não adianta eu aquecer a paciente, se a gente não descobrir onde está sendo o sangramento. Descoberto o sangramento, a gente entra com tratamento específico. Então vamos lá, a gente tem uma forma bem mnemônica, bem fácil de memorizar quais são as possibilidades de sangramento no pós-parto. A primeira delas, e mais importante dos 4 T's, é o T de tônus, que responde para a gente os quadros de atonia uterina. E responde por 70% dos casos. O segundo T que a gente tem é o T de trajeto, ou trauma, né, que responde por 19% dos casos. O terceiro T é T de tecido, e que responde por restos ovulares, então, no caso, restos placentários, de membrana ou acretismo placentário, e que também tem um percentual de 10% dos casos. O quarto T, T de trombina, que é aquele T que fala a respeito das coagulopatias, pacientes que já têm coagulopatias, sejam hereditárias ou sejam adquiridas, que têm evoluído, às vezes, com quadro de coagulação intravascular disseminada. Então, vocês veem que o principal T aqui é o T de atonia. E eu optei por dividir essa aula em 2 aulas, justamente para falar dos 4 T's. Mas nessa primeira aula, a gente vai falar do primeiro T de tônus. E, sequencialmente, a gente vai ter uma segunda aula, que a gente vai falar dos outros 3 T's e vai fazer também um resumo de toda a assistência que a gente vai fazer em relação à hemorragia pós-parto. Então vamos lá, falando especificamente agora de atonia, a gente tem que pensar que o tratamento ele pode se dar de 3 formas. O medicamentoso, o não cirúrgico e o cirúrgico. O não cirúrgico, obviamente, ele também pode ser medicamentoso, mas quando eu falo do não cirúrgico aqui, eu estou falando de métodos físicos. E aí a gente vai discorrer sobre eles durante essa aula de tratamento. Então vamos lá, o primeiro tratamento que a gente vai fazer em relação à atonia uterina, então é aquela mulher que tem aquele útero bobo, que não contrai e que continua sangrando. Essa mulher a gente vai instituir um tratamento medicamentoso. Então a gente tem 4 principais drogas que a gente vai utilizar no tratamento medicamentoso da atonia uterina. A ocitocina, os derivados de ergo ou ergometrina, o misoprostol e o ácido tranexâmico. Vejam que interessante. Eu coloquei as 3 drogas numa sequência, numa seta sequencial. E embaixo eu coloquei o ácido tranexâmico. Então, se vocês observarem, o ácido tranexâmico ele vai entrar em qualquer das fases dos uterotônicos. Lembrando que o ácido tranexâmico não é um uterotônico. Ele é um estabilizador do coágulo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar como método adjuvante aos uterotônicos. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz esse tratamento medicamentoso. A primeira droga que a gente faz é a ocitocina. E aqui eu aproveito para lembrar vocês que, na verdade, essa paciente também já recebeu a ocitocina profilática lá, 10 unidades intramuscular, e ela não respondeu. Ela evoluiu com um quadro de atonia. E aí, isso aqui nós estamos falando de tratamento medicamentoso da atonia uterina. Tá? As 10 unidades de ocitocina IM são profiláticas para todas as mulheres. Evoluíram com quadro de atonia uterina, nós vamos fazer este tratamento agora.
Então são 5 unidades endovenosa lenta em 3 minutos. E aí a gente já entra imediatamente com uma diluição de 20 a 40 unidades em 500 mililitros de soro fisiológico a 0,9% a 250 ml hora. Se ela responde bem à ocitocina, a gente está autorizado a entrar depois da segunda hora com mais a mesma diluição a 125 ml hora por mais 4 horas. E se ela tiver tido um quadro de atonia importante ou tiver resistente, a gente continua essa infusão até 24 horas a 67,5 ml hora. Então a gente observa aqui que a gente entrou com uma dose um pouquinho mais de ataque, né, 20 a 40 unidades em 2 horas. Depois a gente faz 20 a 40 unidades em 4 horas e depois 20 a 40 unidades no restante do dia até 24 horas. Tá? Agora, se ela não responde à ocitocina, a gente vai entrar com a segunda droga, que é a ergometrina, que a gente faz 0,2 miligramas, que é o equivalente a uma ampola, e aí a gente repete em até 20 minutos. Então, por exemplo, se fez a droga, e ela pode até ter respondido, mas depois esse útero ficou bobo de novo, ficou atônico de novo, a gente está autorizado a repetir após 20 minutos. E naqueles casos mais graves, a gente pode fazer até mais 3 doses de 4 em 4 horas, de forma que a gente vai fazer no máximo 5 doses diárias, 5 ampolas, que daria 1 miligrama em 24 horas. Tá? Então a gente faz 0,2 miligramas, repete em 20 minutos, e daí de 4 em 4 horas mais 3 doses. Tá? A gente tem que lembrar que a ergometrina, ou o derivado do ergo, a gente não pode utilizar em pacientes hipertensas e que têm pré-eclâmpsia, porque a gente pode vasoconstrigir ainda mais essa mulher e prejudicá-la de forma a produzir até, inclusive, isquemias, infartos de alguns órgãos. Então, a ergometrina ela é segunda linha, mas para paciente que não é hipertensa. Se ela for hipertensa, ela vai direto para a droga de terceira linha, que é o misoprostol, que aqui está descrito como retal e oral, mas no Brasil, infelizmente, a gente só tem disponível a droga via retal. Em bula, só é autorizado a droga via retal, que tem uma latência um pouquinho mais demorada, de cerca de 15 a 20 minutos. E aí a gente vai introduzir 800 microgramas de misoprostol via retal. A latência do misoprostol via retal é de 15 a 20 minutos. Ou seja, você não vai esperar que essa mulher evolua de uma forma grave na atonia, você está percebendo que ela não respondeu à ocitocina, está percebendo que ela não está respondendo ao derivado do ergo. Já pensa no misoprostol. Não espera, não deixa para mais tarde, porque pode ser tarde demais. O misoprostol tem um período de latência e é demorado. Então, coloque o misoprostol de uma vez antes que você perca essa paciente ou que tenha que passar por outras medidas porque não deu tempo da medicação fazer o efeito. E como última droga, o ácido tranexâmico, que a gente tem, que não é a droga de quarta linha nesse caso, tá, pessoal? A gente está falando do ácido tranexâmico, vocês devem lembrar do sequenciamento lá. Ele entra juntamente com as outras drogas, então ele vai entrar junto com a ocitocina. Se esquecer de fazer com a ocitocina, vai entrar com a ergometrina. Se esquecer de fazer com a ergometrina, entra com o misoprostol, de forma que ele tem que ser feito. Imediatamente no diagnóstico de hemorragia pós-parto, já se entra com o ácido tranexâmico. E como é que ele é feito? 1 grama endovenoso lento. A infusão ela deve ser realizada em 1 ml por minuto, ou seja, 100 miligramas por ml, repetido até 30 minutos, se houver necessidade. Então, se ela continua evoluindo com sangramento e ainda não conseguiu conter essa hemorragia, a gente está autorizado a fazer mais uma dose de 1 grama endovenoso lento. E aqui eu coloco na frente, para lembrar vocês, que o uso simultâneo aos uterotônicos é obrigatório. Não dá para fazer ácido tranexâmico isolado e não dá para fazer mais uterotônico isolado. Ácido tranexâmico, se você não tiver na sua maternidade, se você não tiver no seu serviço, tem que brigar para que eles forneçam para vocês. Tá certo? É uma medicação que tem que fazer parte também da farmácia. E aqui um resuminho básico para que vocês entendam. Então, um sequenciamento de forma rápida. Então, a gente entra com ácido tranexâmico e ocitocina. Se depois de 1 minuto a 3 minutos ela não tem resposta à ocitocina, a gente já passa para o derivado de ergo. O derivado de ergo ele vai fazer o efeito intramuscular de 2 a 5 minutos, que geralmente é o que a gente usa. Então, eu coloco como média 3 minutos. Se após 3 minutos a gente não tem resposta do derivado de ergo, a gente já pode pensar em passar para o misoprostol. Vocês vejam como a gente tem que passar por esse sequenciamento de forma bem rápida, para que a gente não perca o timing de tratar precocemente a hemorragia pós-parto.
E aqui eu coloquei também os períodos de latência, para que vocês vejam, via oral do misoprostol seria de 7 a 11 minutos, mas a gente não tem disponível aqui, pelo menos não em bula, e o via retal de 15 a 20 minutos. A outra forma que a gente tem de tratamento, e aqui eu já estou entrando nos tratamentos não cirúrgicos, então a gente já falou de tratamento medicamentoso completo, seria a manobra de Hamilton, em que a gente faz uma massagem uterina intravaginal. Mas para isso a paciente tem que estar anestesiada, porque ela sente muita dor, obviamente. Você vai entrar com um punho fechado dentro da vagina dessa mulher e você tem que esvaziar a bexiga dela para que ela seja efetiva, tá? Para que a parede anterior do útero não esteja ocupada por uma bexiga cheia. Então você faz uma compressão bimanual, né? Então você comprime a parede anterior do útero sobre a parede posterior do útero. Uma outra opção que a gente tem de tratamento é a colocação do balão de tamponamento intrauterino. Né? O balão comercial, que a gente conhece mais, é o balão de Bacri, e a gente tem disponível em alguns serviços, e esse balão ele é interessante porque ele controla o sangramento, no caso de atonia, em 60% a 100% dos casos. Então é uma forma bastante interessante da gente também controlar a hemorragia. Então, feitos os uterotônicos, essa paciente não respondeu, a gente pode pensar na possibilidade de utilizar o balão. Lembrando que o balão ele pode ser utilizado por até 24 horas. Como é que a gente faz? O balão ele tem uma capacidade volumétrica de até 500 mililitros. Mas a gente introduz esse balão intrauterino e vai insuflando ele até que a gente tenha uma resistência e não consiga insuflar mais esse balão. Em geral, isso acontece por volta dos 300 ml, 350 ml no máximo. Em geral, a gente já são suficientes para que esse balão fique intracavitário e também ofereça uma resistência muito forte. Não existe um mecanismo, claro, bem esclarecido, por que esse balão atua. Mas, de uma forma geral, é simples pensar que se a gente exerce uma compressão sobre os vasos sanguíneos, a gente faz um controle do sangramento por compressão, né? E quando a gente for desinsuflar esse balão, a gente tem que desinsuflá-lo aos poucos. Então a gente tira 50 mililitros, espera uma meia horinha, vê se essa paciente não volta a sangrar, tira mais 50 mililitros e assim sucessivamente, até que a gente consiga retirar todo esse balão e aí a gente consiga, de fato, ter o controle adequado desse sangramento. Agora, se, por exemplo, você está numa cidade em que não tem um recurso, não tem um centro cirúrgico, a gente, de repente, não consegue fazer uma esterectomia ou passar por um procedimento mais invasivo, de suturas hemostáticas ou de suturas vasculares, e você precisa transferir essa paciente, mantenha o balão. E a desinsuflação do balão vai ser no serviço de referência. Tá? É interessante a gente lembrar aqui também que quando a gente coloca o balão, a gente faz uma antibiótico profilaxia também dessa paciente. Uma outra opção que a gente tem, e que não é muito disponível, mas que é um método barato e que vale a pena cogitar a compra na sua cidade, onde você estiver assistindo essa aula, é o TAN, o traje anti-choque não pneumático. Como é que o TAN atua? Ele é uma roupa de neoprene em que a gente vai fechando esses segmentos do 1 ao 6, do inferior, do mais caudal para o mais cranial, de forma que a gente desloque todo esse fluxo sanguíneo para a parte superior do corpo, onde a gente tem os órgãos nobres. Então, o que a gente faz é aumentar em 20 a 40 milímetros de mercúrio o fluxo sanguíneo dos membros inferiores. Então, a gente aumenta a pressão ali e faz com que esse fluxo seja direcionado todo para a parte superior. E é interessante a gente observar que quando a gente desvia esse fluxo, a gente facilita pegar um acesso venoso, a gente melhora a estabilidade hemodinâmica dessa paciente e, de repente, a gente consegue até fazer uma transferência, caso também, novamente, você não esteja num serviço de referência para passar para as próximas etapas no tratamento da hemorragia pós-parto e, no caso aqui específico, de atonia uterina. Então, só para citar um exemplo para vocês, este sou eu, num treinamento da Organização Pan-Americana de Saúde. Foi colocado um TAN em mim, um traje anti-choque não pneumático, e se vocês observarem minha vascularização da região cervical, do pescoço, é uma maneira bem fácil da gente pegar um acesso venoso, caso a gente tenha dificuldade por um quadro de hipovolemia ou de choque hipovolêmico. A próxima etapa que a gente tem, e aí a gente já começa a falar dos métodos mais invasivos, é a gente realizar suturas, ligaduras vasculares. Então a gente pode entrar aqui na região da artéria uterina ou da artéria ovariana e fazer uma ligadura.
tá? Então a gente pode diminuir o aporte de sangue para esse útero para ver se a gente consegue controlar o sangramento. Outra forma que a gente tem, e talvez seja a mais preconizada e a mais orientada tanto pela Organização Pan-Americana, pelos cursos que a gente tem de emergências obstétricas, aqui em São Paulo a gente tem o curso da SOGESP de emergências obstétricas, e que a gente foca muito também na questão da sutura compressiva, e o que a gente fala é que a utilização do Belint talvez seja a melhor opção, porque o Belint, ele é uma sutura, que é essa primeira sutura aqui, que a gente faz com a esterotomia aberta, em que a gente passa um ponto e faz 2 suspensórios nesse útero, de forma que a gente faça uma compressão extrínseca desse útero no intuito de conter a hemorragia. As outras suturas que a gente tem aqui é de Heymann, ou de Heymann, em que a gente pode fazer com o útero que não tem uma esterotomia, né? Então, se for um útero, por exemplo, de parto normal, a gente pode fazer a sutura de Heymann, a gente não depende da esterotomia. E a gente tem a sutura de Shaw, que é uma sutura que a gente faz quadradinhos anteros posteriores ou póstero-anteriores, em que a gente faz uma sutura colabando as paredes. Essa sutura de Shaw ela é muito interessante para controle de hemorragia, principalmente por acretismo focal. Aqui é um exemplo de uma sutura de Belint. Como vocês podem ver, tem a esterografia realizada ali embaixo. Esse é o resultado final de uma sutura de Belint. Vale estudar e conhecer um pouco mais a fundo como é feita a sutura de Belint. Essa é uma foto minha de um útero que eu acabei fazendo num plantão que eu estava dando, e é uma paciente que evoluiu com quadro de atonia, e portanto a gente fez uma sutura de Belint. Essa paciente evoluiu com controle da hemorragia, ficou super bem, a gente conseguiu manter o útero dessa mulher, e ela evoluiu super estável no pós-parto. É interessante, as pessoas ficam às vezes perguntando, mas e esse ponto que a gente deu em volta do útero, ela vai poder engravidar de novo, né? Claro que vai. Vocês devem lembrar que esse útero depois, em 24, 48 horas, ele já começa o processo de involução, e aí essa sutura vai começar a se afrouxar, né? Vai se soltar do útero, e como ela é feita com um Vicryl, geralmente o Vicryl 1, é um fio absorvível, então esse fio também vai sumir no organismo e não vai causar repercussão nenhuma para essa mulher. Outra opção que a gente tem no controle da hemorragia é a realização de embolização de vasos pélvicos. A embolização de vasos pélvicos, ela, de forma geral, ela não é utilizada para casos agudos. Em geral, a gente utiliza a embolização de vasos pélvicos para aquelas mulheres que têm um diagnóstico pré-parto de, por exemplo, acretismo focal, acretismo placentário, e aí a gente vai precisar intervir com uma cesariana e provavelmente vai ter que evoluir com um quadro de esterectomia, com placenta in situ, e aí se a gente tiver a opção de embolização dos vasos pélvicos pré-operatório, essa é a melhor opção. Mas, em geral, a gente não tem isso disponível, até porque a gente precisa de uma radiointervencionista, né, e a gente vai precisar passar os catéteres previamente à cirurgia, e a gente, em geral, não tem isso disponível de forma fácil, né. A próxima etapa que a gente tem, então a gente já tentou suturas vasculares ou a gente tentou suturas hemostáticas. A próxima etapa seria fazer a esterectomia. E aí a gente tem as 2 formas de esterectomia, que seria a esterectomia total ou a esterectomia parcial. Em geral, no pós-parto imediato, principalmente no pós-parto cesariana, o que a gente acaba fazendo é uma esterectomia parcial, porque ela é menos trabalhosa, a gente corta acima na região isquímica, né, e mantém o colo do útero, então a gente resolve o problema do sangramento de forma mais rápida e mais objetiva. Então a esterectomia seria o próximo passo. E aí, só relembrando aquela questão da hora de ouro, no final da primeira hora, a gente já vai ter que ter feito todo esse sequenciamento, e a gente já tem que estar finalizando essa esterectomia. Então, para vocês verem como é importante a ação rápida e eficaz, né, no controle da hemorragia pós-parto. E, em último caso, se a gente não conseguir compensar essa paciente, a gente vai fazer uma cirurgia de controle de danos. Como é que a gente faz isso? Às vezes, após a esterectomia, fica aquela babação, sangramento acontecendo a todo momento ali, você não consegue controlar. A gente coloca a compressa, enche essa pelve de compressa, de forma a tentar conter esse sangramento, fecha essa paciente e, após 48 horas, após transfusões, após estabilização hemodinâmica, a gente reabre essa paciente e aí, então, a gente finaliza a cirurgia.
Então vocês veem que existe um sequenciamento muito importante na hemorragia pós-parto por atonia. A gente começa com o método medicamentoso, associado a gente tem os métodos físicos e depois a gente tem os métodos cirúrgicos. Então vamos aqui relembrar de uma forma bem resumida como é que seria o controle dessa hemorragia pós-parto por atonia. Então a gente faz uma massagem uterina bimanual, que pode ser a manobra de Hamilton. Associado, a gente já entra com a ocitocina e o ácido tranexâmico. Então a gente faz 1 grama de ácido tranexâmico endovenoso lento em 10 minutos. Ocitocina 5 unidades endovenoso lento em 3 minutos, seguido de uma infusão contínua a 250 ml hora. Se ela responder a dose de ocitocina e a essas medidas iniciais, a gente já entra com a dose de manutenção, que vocês devem se lembrar, é essa mesma diluição, só que a 125 ml hora. E naqueles casos em que há mais gravidade, a gente pode entrar com uma dose de manutenção até as 24 horas, aí então a 67,5 ml hora. Mas, se ela não tem resposta à ocitocina, a gente entra com a segunda droga, a metilergometrina, uma ampola 0,2 mg intramuscular, que a gente não pode utilizar em quadros hipertensivos. Se ela responde, a gente pode avaliar dose de manutenção. Lembrando que a metilergometrina pode ser repetida após 20 minutos. Mas se não houver resposta, a gente passa para a terceira droga, que é o misoprostol, 800 microgramas via retal. Se não houver resposta, a gente tem que avaliar a colocação do traje anti-choque não pneumático, principalmente naquelas cidades em que a gente não tem disponível um centro cirúrgico ou que a gente não tem balão de tamponamento intrauterino. Então, a gente pode fazer essas duas opções. Colocar o balão de tamponamento intrauterino também seria uma boa opção, lembrando que ele controla em 60% a 100% dos casos de sangramento. Mas, se não houver resposta a esse tratamento completo, a gente passa então para um quadro, para uma laparotomia, suturas compressivas, ligaduras vasculares, esterectomia, cirurgia de controle de danos. Então, com isso, pessoal, eu encerro essa primeira parte da aula. É um tema que é bastante extenso, a gente já observou aqui o diagnóstico, como é feito o diagnóstico, como que a gente faz as medidas de suporte, como que a gente trata esses casos de hemorragia por atonia, né, os primeiros momentos, os primeiros suportes, o tratamento medicamentoso, o tratamento não cirúrgico, o tratamento cirúrgico, e como que a gente faz esse sequenciamento. Então agora, para a aula não ficar muito extensa e para vocês terem a oportunidade de assistir em 2 momentos, a gente optou por dividir essa aula. Então, se liga no próximo vídeo aí que a gente tem e vocês podem complementar com os outros T's. Então, a gente falou do primeiro T, que é o mais importante, que é a atonia, e responde por 70% dos casos. Na próxima aula, a gente vai falar dos outros 3 T's e vai falar também de um resumão de todo esse tema e vai fazer um sequenciamento final sobre esse tema, para que vocês tenham isso muito bem estruturado na cabeça de vocês, para que a gente consiga continuar evitando essas mortes maternas, principalmente por hemorragia pós-parto. Até breve. Olá, pessoal, saudações. Dando continuidade à nossa aula de hemorragia pós-parto, para quem está assistindo essa aula, eu espero que já tenha assistido a primeira parte da aula, que tem vários conteúdos que são importantes para que vocês entendam também essa continuidade da aula, tá? É importante lembrar aqui que muitos desses slides, dessa teoria toda, foi retirado da zero morte materna, né, estratégia zero morte materna por hemorragia pós-parto da OPAS-OMS, e que tem um manual disponível, gratuito. Basta entrar no site da OPAS que a gente tem esse material completamente disponível e vale a pena uma leitura também para complementação do tema. Então vamos lá, vamos continuar aqui falando agora dos próximos T's, né? Então, só para relembrar vocês rapidamente, a gente falou nessa nossa primeira aula sobre o diagnóstico, sobre os fatores de risco, sobre as medidas gerais tomadas, as medidas preventivas. A gente falou sobre a atonia uterina e a gente ficou de falar nessa segunda aula os outros 3 T's. Então, a gente falou do T de tônus, atonia, e agora a gente vai falar de trajeto, que seria o trauma, né, que responde por 19%, tecido, restos, né, que seriam 10%, e a trombina, 1%. Volto a lembrar que o controle precoce do sítio de sangramento é a medida mais eficaz no tratamento da hemorragia pós-parto. Então vamos para o nosso segundo T, T de trajeto. Então, quando a gente fala de trauma, trajeto, a gente tem que pensar o seguinte: o paciente acabou de evoluir com um parto normal, a gente tem que pensar, será que ela está sangrando de uma laceração? Nem tudo, pessoal, vai ser
de atonia uterina. Então, muita gente pensa que tudo é atonia uterina. Lembra de revisar canal, lembra de revisar útero, ver se tem resto, e lembra que ela pode evoluir com um quadro de coagulopatia. Então, se ela tiver lacerações, o que a gente vai fazer para corrigir isso seria a sutura das lacerações e uma revisão do colo uterino, para ver se precisa de uma traqueorrafia, se teve uma laceração de colo importante, que ela esteja sangrando, e se na cavidade da vagina também tem alguma laceração mais importante. Se ela tiver algum hematoma, a gente tem que avaliar uma exploração cirúrgica. Então, uma drenagem desse hematoma para controlar esse sangramento. A gente faz um toque vaginal e faz uma revisão cuidadosa no pós-parto operatório, lógico. Então, se ela teve um parto que foi fórceps, se ela teve um parto que foi vácuo extrator, vácuo extrator tem menos lesões comparado ao fórceps, mas o fórceps e o vácuo extrator são partos operatórios e, portanto, demandam uma revisão de canal de parto. A rotura uterina também é uma possibilidade. Então, se eventualmente essa mulher evoluir com um quadro de rotura uterina, a conduta para ela será fazer uma laparotomia. E a gente faz a sutura desse ponto onde houve a rotura, ou a gente vai avaliar uma esterectomia se essa rotura não for passível de se controlar apenas com a sutura. E a gente deve sempre lembrar que depois de um parto vaginal em uma paciente que teve uma cesariana anterior, a gente tem que revisar o segmento, para ver se esse segmento tem alguma alteração. E no caso de inversão uterina, que é aquele caso, eu sempre falo que a inversão uterina, para quem nunca ouviu falar ou nunca viu também, eu sempre falo que a inversão uterina nada mais é do que uma meia de sapato, né? Uma meia de pé, em que se você puxa o centro lá da meia lá em cima e puxa ele invertendo a meia, essa parte que seria interna da meia, ela se exterioriza. E a inversão uterina é justamente isso. O que a gente vai visualizar por fora é exatamente a camada interna do útero. Tá? Então, para a gente reverter essa inversão uterina, o que a gente pode fazer é a manobra de táxi. Um punho fechado, a gente empurra esse útero de volta lá para dentro, e a gente deve pensar naqueles úteros que você empurra, ele volta, você empurra, ele volta. A gente tem que pensar na necessidade de uma laparotomia para a esterectomia, ou até, se houver a possibilidade, se tiver disponível, a introdução de um balão de tamponamento para a gente controlar esse útero evertido, né? Então, o balão, o que ele vai fazer é segurar esse útero de forma evertida para que ele não se inverta novamente. Então, falamos do segundo T. O terceiro T, que a gente deve lembrar que é o T de tecido, responsável por 10% dos casos, pode ser de uma retenção placentária. Então, a gente vai falar em retenção placentária após 30 minutos, tentando se dectar a placenta sem sucesso. E aí a opção que a gente tem é fazer uma anestesia na paciente, obviamente, e fazer uma extração manual da placenta. Lembrando que se ela tiver uma dificuldade de extração ainda com anestesia, aí colocando a mão, uma dectação, uma extração manual, não mexa na placenta, porque ela pode ter um quadro de acretismo. E aí, se você descolar essa placenta, essa mulher vai evoluir com um sangramento mais exagerado e vai evoluir com um quadro grave. Se ela tiver restos pós-dectação, então seja um cotilédone de placentário, seja uma placenta, um lobo acessório de placenta, seja membranas ovulares, qualquer coisa que tenha ali em relação a isso, membranas fetais, né, a gente pode proceder então a uma curetagem uterina. Se ela tiver acretismo placentário, a gente vai avaliar a esterectomia com placenta in situ. Esse é o melhor tratamento. A conduta conservadora seria fazer uma ligadura no cordão umbilical, na inserção da placenta, e avaliar a utilização de, por exemplo, metotrexate. Os estudos cada vez mais têm mostrado que esse é um método que não tem sido muito utilizado, mas é algo que pode ser considerado eventualmente. A gente pode lembrar aqui que também, se for um acretismo focal, a gente pode fazer a sutura de Shaw, ou pode fazer a captonagem, né, que seria aquela sutura pegando parede anterior e posterior, de forma a controlar também esse sangramento. E se esses tratamentos iniciais falham, né, a gente tem que avaliar uma laparotomia ou até embolização. A embolização, nesse caso, seria mais pensando no preventivo, no profilático. Então, se você tem um diagnóstico de acretismo placentário, por exemplo, o ideal é que essa paciente já vá para a cirurgia com uma embolização possível. O último T, que seria o T de trombina, que seriam as coagulopatias, a gente tem que fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele vai ser realizado com uma história prévia de deficiências específicas. Então, por exemplo, a doença de von Willebrand,
o uso de anticoagulantes, pacientes que têm sangramento excessivo intraoperatório, que podem ter evoluído com um quadro de coagulação intravascular disseminada, que tem um quadro de plaquetopenia ou uma queda do fibrinogênio. Tratamentos específicos devem ser realizados, mais transfusão, então a gente vai transfundir o hemocomponente necessário. Então, se ela tem uma história de deficiência de algum fator específico, a gente tem que transfundir esse fator específico. Mas a gente pode transfundir concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, plaqueta, crio, enfim. A gente vai transfundir os elementos que forem necessários para controlar esse sangramento. E o tratamento adjuvante, que a gente pode realizar, seria o traje de antichoque não pneumático, para desviar realmente esse fluxo dos membros inferiores para a parte superior, onde tem os órgãos nobres. A gente pode entrar com uma cirurgia, mas a gente deve lembrar que tem que ter cuidado com isso, porque se ela tem uma coagulopatia, ela pode piorar esse quadro de sangramento e a gente tem um quadro incontrolável de sangramento, essa paciente, inclusive, evoluir com desfecho desfavorável. Mas a gente pode lembrar também do damage control, né, que seria aquele caso em que a gente vai colocando compressa intraoperatório, né? Então a gente obstrui a pelve toda, tentando fazer um método compressivo do controle do sangramento, se ela tiver esse quadro de coagulação intravascular disseminada intraoperatório. E aí o que a gente faz é esperar 48 horas para reabordar essa paciente de uma forma mais estável, mais segura, depois de reposto todos os hemocomponentes necessários. Então aqui seria um resumo de todos os T's que a gente tem. Veja como ficou fácil agora. A gente tem os 4 T's da hemorragia pós-parto. Então a gente falou das medidas profiláticas, né? A gente falou das medidas de suporte, mas a gente deve lembrar que a gente tem que identificar qual a causa, qual é o T responsável por aquele quadro de hemorragia pós-parto. Então, a gente faz a identificação dos fatores de risco quando a mulher chega na maternidade. Baseado nisso, às vezes ela já pode ganhar 2 acessos, ela já pode ganhar uma pulseira, identificando como uma paciente como possível, que pode possivelmente evoluir para um quadro de hemorragia pós-parto. E a gente vai fazer as medidas de prevenção em todas as pacientes. A gente não deve fazer medidas de prevenção somente naquelas que têm fatores de risco. Como eu já disse várias vezes, 50% das mulheres que evoluem com hemorragia pós-parto não têm qualquer fator de risco. Então a gente deve, sim, instituir medidas de prevenção para todas as mulheres. Feitas as medidas de prevenção, algumas delas ainda com as medidas de prevenção vão evoluir com o quadro de hemorragia pós-parto. Feito o diagnóstico de hemorragia pós-parto e feitas as medidas de suporte iniciais, a gente tem que definir a causa, os 4 T's. Então, se for tônus, que é a atonia uterina, a gente vai fazer massagem mais uterotônicos. Não resolvido, a gente vai fazer balão de tamponamento mais o TAM e, em último caso, a gente parte para a cirurgia. Lembrando aqui que a gente vai fazer juntamente com os uterotônicos o ácido tranexâmico e na cirurgia o que a gente tem de opção são as ligaduras vasculares, as suturas hemostáticas, a histerectomia ou até a cirurgia de controle de danos naqueles casos bem mais graves. Se for trauma, então se for uma inversão uterina, rotura uterina, lacerações de trajeto, então a gente faz uma exploração, avalia realmente esse canal de parto, vê o colo uterino, vê se tem algum hematoma e aí a gente corrige exatamente o que tiver de problema. Então se ela tiver uma inversão, a gente vai corrigir a inversão com uma manobra de táxi. A gente vai suturar as lacerações, a gente vai drenar os hematomas. Se for tecido, ou seja, se ela tiver restos placentários ou se ela tiver um quadro de acretismo, a gente vai fazer uma curetagem naqueles casos em que for restos placentários ou a gente vai avaliar a histerectomia naqueles casos em que for acretismo. Se for um acretismo focal, pode pensar na curetagem? Pode. Pode tentar retirar só naquela parte para ver se controla, mas pensando num acretismo bem pequeno, bem localizado e que a gente consiga controlar dessa forma. Se for um T de trombina, essa paciente vai ter uma história de distúrbio de coagulação ou ela vai ter evoluído durante o parto com uma coagulação intravascular disseminada. E a gente vai ter essa história mais laboratório alterado, então a gente pode ter uma alteração de coagulograma, a gente pode ter uma queda de fibrinogênio, tudo isso vai nos dizer que o quadro dela pode ser de uma coagulopatia. E aí o que a gente vai fazer é transfundir hemocomponentes e hemoderivados para repor exatamente o que essa mulher precisa. E lembrando sempre que toda mulher que evoluiu para um quadro de hemorragia pós-parto, ela obrigatoriamente
deve ter cuidados iniciais pós-hemorragia. Preferencialmente, se houver uma vaga de UTI, essa mulher deveria ir para a UTI para ficar sob vigilância e monitorização constante para que ela não piore do quadro novamente. Casos mais leves, revestidos, por exemplo, somente com ocitocina, se for um caso de atonia leve, etc. e tal, esses casos, de repente, podem ir realmente para a enfermaria, mas lembrando que a presença do acompanhante ela é muito importante para ajudar também nesse diagnóstico da hemorragia pós-parto. E lembrando que nas 2 primeiras horas, a vigilância constante, e aí, falando de uma massagem a cada 15 minutos também deve ser muito importante. E essa mulher que teve hemorragia pós-parto, a gente estende para as primeiras 24 horas. Essa mulher deve ficar 24, 48 horas sob vigilância constante, pensando que ela pode apresentar uma piora do quadro novamente. E aí eu faço a perguntinha para vocês. Ok, mas a gente falou de tudo isso, mas quando que a gente transfunde essas mulheres? A gente faz dosagem de hemoglobina? A gente faz dosagem de hematócrito? Pessoal, não tem indicação de dosagem de hemoglobina ou de hematócrito para transfusão, mas a gente faz para a gente poder predizer quanto que essa mulher perdeu. Por quê? Quando a gente colhe o sangue no imediato, ali naquele momento da hemorragia pós-parto, no diagnóstico da hemorragia pós-parto, a hemoglobina e o hematócrito não vão ter caído ainda. Eles vão cair cerca de 2 horas depois. E aí, após 2 horas, você pode fazer um comparativo daquele momento do início da hemorragia para ver quanto de sangue essa mulher perdeu e se, eventualmente, ela precisa de uma transfusão baseado nesses exames. Ou, principalmente, na clínica, porque a indicação deve ser sempre baseado na clínica da paciente. Então, se a paciente estiver com alterações hemodinâmicas, se ela estiver evoluindo com instabilidade hemodinâmica, essa paciente é a paciente que deve ser transfundida se ela não responder naquelas medidas iniciais de infusão de cristalóide 1.500 ml. Não respondeu, pensar em transfusão para essa mulher. E aí, como é que a gente faz essa transfusão? Qual que é o protocolo hoje para transfusão maciça? Então, se essa mulher tiver um sangramento muito importante, inicialmente, claro, se for um sangramento leve, você pode simplesmente repor com concentrado de hemácias. Mas se ela teve um choque hipovolêmico importante, se ela pode ter evoluído com um quadro de coagulopatia, a gente deve fazer uma transfusão da hemorragia com protocolo de hemorragia pós-parto maciça, com um concentrado de hemácias, um plasma fresco congelado, uma unidade de crio precipitado e uma unidade de plaquetas. De forma que a nossa meta terapêutica é a gente manter uma hemoglobina acima de 8, o fibrinogênio entre 150 e 200, uma plaqueta acima de 50.000 e o INR menor ou igual a 1,5, traduzindo para a gente um grau de compensação dessa mulher. E aí a gente tem um sequenciamento agora do atendimento da hemorragia pós-parto, fazendo um resumão agora da aula, não é das causas, né, específicas do sangramento, fazendo um resumo da aula completo para que vocês fixem bem tudo isso que a gente conversou, cujo único intuito é que a gente realmente reduza essa mortalidade materna por hemorragia. Então vamos lá, como é que a gente faz esse sequenciamento? A primeira etapa, e na verdade primeira e junto com todas as outras, né, porque a gente não pode esquecer que a gente vai fazer todas essas medidas associadas. A gente tem um escalonamento aqui, uma sequência, mas não necessariamente isso vai acontecer antes do outro. As coisas vão acontecendo simultaneamente, porque uma equipe multidisciplinar trabalha junto. Trabalho em equipe é essencial para o atendimento dessas mulheres. Então a primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda. Lembrar que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, que a gente tem os auxiliares de enfermagem, tem os enfermeiros, tem o anestesista, tem o intensivista. Muita gente pode ajudar no atendimento dessa mulher. A gente comunica a paciente. A gente não pode esquecer de falar para a paciente, olha, a senhora está com sangramento aumentado e nós vamos ter que tomar algumas condutas aqui para que a gente consiga estabilizar a senhora, antes que a senhora evolua com um quadro de piora. A senhora colabora comigo, por favor? Então, a gente tem que comunicar a paciente e ela tem que estar ciente do diagnóstico. Se tiver o acompanhante presente, obviamente também comunicar o acompanhante e, se necessário, se a paciente estiver instável, afastar esse acompanhante de forma que consiga-se dar um suporte adequado para a paciente, sem que às vezes o acompanhante seja um atrapalhador do processo. Então a gente detecta a gravidade da perda volêmica, vê os sinais clínicos da paciente, calcula o índice de choque, vê esse grau do choque, e a gente faz a estimativa da perda, que pode ser visual ou por pesagem de compressas. A gente coleta os exames, então hemograma, prova cruzada, coagulograma, fibrinogênio, ionograma, e aí, em casos mais graves, lactato e gasometria.
A gente entra com oxigenação, então 8 a 10 litros por minuto, via máscara facial, 2 acessos venosos calibrosos, faz infusão racional de cristalóide aquecido, aquilo que eu falei, não fazer mais do que 1.500, 2.000 ml, porque essa paciente vai evoluir com diluição de fatores de coagulação. A gente entra com O2 por máscara facial, que a gente já falou ali na questão da oxigenação, sondagem vesical de demora, e a gente previne hipotermia com soro aquecido, a gente previne hipotermia com a colocação de manta térmica ou aquecimento de soro também que a gente pode colocar ao redor do corpo. E a gente identifica a causa do sangramento, os 4 T's. Tônus, tecido, trauma, trombina, que eu acho que depois dessa aula vocês estão cansados de ouvir e cansados de saber, e acho que já sabem exatamente como lidar com cada um deles. E aí a gente faz o tratamento específico, lembrando que o tratamento específico é a única forma que a gente tem de controle da hemorragia de fato, né, de controle da instabilização dessa mulher. E a ressuscitação, monitoramento e investigação e tratamento devem ocorrer simultaneamente, que foi aquilo que eu disse. Todas essas atividades elas estão acontecendo simultaneamente, de forma que enquanto tem um pegando acesso venoso, o outro está colocando a máscara de oxigênio, o obstetra está pensando nos 4 T's, qual que é a causa, revisando o canal de parto, vendo se o útero está tônico, enfim, tudo isso trabalha junto, em equipe. E o líder da equipe tem que estar preparado para liderar, assim como toda a equipe deve estar preparada para ouvir e obedecer às comunicações que são feitas por esse líder. Lembrando aqui da comunicação em alça fechada. Então, tudo que for comunicado, que seja repetido e que seja repetido após feito também, para que o líder da equipe saiba que já foi realizado e que essa paciente está sendo assistida da melhor forma possível. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, que tenham gostado de fato desse tema, para que vocês atuem também na prevenção da morte materna por hemorragia pós-parto. A gente, devo lembrar que é uma morte evitável, as mulheres que morrem por hemorragia pós-parto não devem morrer, e a gente tem que atuar mais ativamente na prevenção e na conduta ativa e rápida, precoce, de forma que a gente pense naquela hora de ouro, para que a gente faça o tratamento do sítio específico, do sangramento, para que a gente consiga controlar e prevenir que mais mortes aconteçam. Durante essa aula toda aqui, pensando na primeira aula e na segunda, cerca de 12 mulheres morreram. Cerca de 12, 13 mulheres morreram. E isso é um número muito alto, não dá para a gente continuar perdendo vidas dessa maneira facilmente, de mortes que são evitáveis. Eu agradeço o convite da secretaria, fico à disposição para outras aulas e eu espero ver vocês em umas próximas aulas. Até mais!